Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é a estreia do nosso novo quadro, Pensando o Oculto através dos livros. Temos hoje, para apresentar o nosso primeiro livro, Anima Satanai, o nosso simbolista Arnaldo Lucchesi. Arnaldo, tudo bem com você? Olá, Larry, tudo bem? Vamos lá, apresente o livro para a gente, por favor, dê as suas ideias, as suas reflexões sobre essa obra importante do satanismo tradicional, do caminho da mão esquerda espiritual. Por favor. Muito bem. O livro em questão, Anima Satanai, é este aqui. Ele é publicado pela editora Manus Gloriae Editora. Certo. E eu vou começar fazendo o comentário e um pouco do resumo sobre a obra. Perfeito. Muito bem. Temos aqui um breve resumo e comentários sobre o livro Anima Satanai. Nessa obra, temos de fato a essência do satanismo tradicional dentro de uma estrutura criada por praticantes comprometidos com a realização desse ideal, com base nos estudos cabalísticos que permitiram a elaboração de um antídoto para a vida condicionada às leis da matéria de forma franca e direta. Definitivamente, é um texto dirigido ao leitor maduro e conhecedor dos fundamentos dessa filosofia. Nas primeiras páginas, os autores expõem uma síntese sobre o tema da obra, apresentando uma cosmovisão onde existe uma realidade primordial, um vazio, que contém potencialmente em si todas as possibilidades. Podemos tentar imaginar um oceano infinito no qual habitam entidades inteligentes que se beneficiam, digamos, de sua condição de liberdade e de criatividade absolutas. Entretanto, esse campo infinito de possibilidades comporta aqui e ali a formação ou cristalização de estruturas complexas, de amplo alcance e que pode funcionar como armadilhas ou prisões idealizadas e construídas por inteligências que despertaram em si o desejo de escravizar outras inteligências que de alguma forma ou foram enganadas ou capturadas à força. Esta obra tem como propósito compreender a natureza energética e cabalística da estrutura cristalizada na qual estamos inseridos e obter o conhecimento necessário para sobrepor à mesma o que pode ser visto como uma estrutura negativa, algo como a junção de uma partícula de matéria com outra de antimatéria. Muito bem, segundo a tradição, essa estrutura foi construída em camadas e o seu criador é o chamado Demiurgo. Aqui ele tem o nome de Yod-He-Vav-He, YHWH, segundo a grafia inglesa. O homem comum está subjugado a ele e ao meio social, filosófico e religioso controlado pelo mesmo. Ainda assim, existem pessoas que têm consciência de sua origem no vazio antes da criação e que necessitam passar por um processo de retorno ao estado primordial. O estudo da simbologia sob a luz da psicanálise pode ajudar o praticante do caminho da mão esquerda a compreender melhor esse caminho e evitar desgastes mentais e emocionais. O homem vive à mercê das fatalidades, das injustiças, das ilusões, das imposições dos seus desejos mundanos. As vontades supérfluas trazem sofrimento e dor. Aqui é possível traçar um paralelo com as deduções que deram início ao pensamento budista, onde Siddhartha Gautama explica nas suas nobres verdades que tudo é dor, a dor nasce do desejo. Só que o budismo, a religião ou filosofia oriental, sem a influência cultural das tradições abraâmicas. Em tese, através da meditação, práticas de yoga e outras, as pessoas poderiam transcender o condicionamento material. No livro, temos a menção à possibilidade de uma pessoa estar fora desse aprisionamento físico e mental, mesmo enquanto está habitando o corpo físico. Este é o equivalente ao conceito yogi de Jivanmukta, do sânscrito liberto vivo. Porém, mais próximo da nossa realidade, a tradição patriarcal e monoteísta traz o culto a essa estrutura idealizada pelo Demiurgo
e sua refinada complexidade, com suas raízes penetrando todos os campos da existência. Então, a solução trazida pelo satanismo tradicional para se libertar dessa trama seria reverter o processo utilizando a árvore da morte como antídoto. Ao quebrar padrões e tabus, aqui um paralelo com o Tantra Vamacharya, do caminho da mão esquerda, e seu rito dos 5 M's, onde se consumia os 5 elementos proibidos pela tradição dos Brahmanes, é lançar o ácido corrosivo, a fim de dissolver a estrutura construída, até que todos os impedimentos sejam removidos e se possa ter pleno acesso ao campo das possibilidades infinitas. O satanista tradicional gera uma esfera de antimatéria para aniquilar a esfera da matéria que o aprisiona. Toda destruição e subversão visa, a nível simbólico, uma liberação psicológica e uma transformação interna do praticante, através de rituais, exercícios e meditações, dissolvendo travas e possibilitando uma expansão maior da consciência. Ao observar a estrutura e a formação do cosmos demiúrgico, o satanista se aprofunda no conhecimento dos fenômenos a nível subatômico e tem a descoberta de um fator que age em vários níveis do ser humano, mantendo sua condição de limitação e escravidão às leis desse cosmos, ou seja, o desejo. Novamente, é possível fazer um paralelo de comparação com as práticas budistas e similares, ao menos em termos de prática meditativa. Podemos ver nas meditações onde se observa um cadáver em decomposição. Isso é feito, se eu não me engano, na Índia ou no Tibete. Ressaltando novamente a diferença de que tais práticas não sofreram a ação, a influência da tradição da filosofia abraâmica. Neste livro, a gênese da manifestação dual é explicada com base no estudo atento da Kabbalah, onde a luz original se torna dual, uma sendo utilizada para o processo da criação e a outra conservando-se no seu estado imanifesto. Torna-se luz negra, assim percebida, uma vez que a realidade primordial do imanifesto sofre uma inversão ao ser projetada pelo prisma metafísico, que separa o imanifesto do campo dual do manifesto, assim como uma lente projeta uma imagem de ponta cabeça. Então, podemos ver nos estudos cabalísticos, por exemplo, que tudo que se inicia, o mundo das ideias, tudo que é projetado no imanifesto, ao se manifestar nesse nosso mundo dual, tridimensional, ele sofre uma inversão, assim como a luz que atravessa um prisma, que atravessa uma lente e projeta uma imagem negativa, de ponta cabeça. Segundo o satanismo tradicional, a multiplicidade, o tempo e espaço, mais os sentidos que captam as energias e as convertem em sensações, através do cérebro, são a primeira projeção criada pelo demiurgo, subjugando o homem às leis para mantê-lo preso a esse universo simulado. O universo é uma projeção coletiva de todos os homens, sendo a projeção criada pelo demiurgo. Um dos corpos ocultos do homem, Nefesh, contém desejos, instintos e entidades que condicionam o homem até a sua morte. Talvez essas entidades sejam como vigilantes, talvez os arcontes, ou inúmeros clones do famoso agente Smith do filme Matrix. A alma do homem original foi quebrada em pedaços, e cada um de nós percebe parte do todo através do nosso fragmento pessoal, como se olhássemos através de uma lente estilhaçada, uma visão errônea e incompleta. Impossibilitado de exercer o livre-arbítrio, cada ser humano é como um vaso que precisa ser preenchido pela essência demiúrgica, que se projeta nesses vasos com instruções que levam o homem a agir mecanicamente, instintivamente, acreditando ter o poder de escolha, mas está iludido. Porém, cada vaso, aqui se usa o termo Kelim, ou Kelen, não tenho certeza, pode passar a receber outra informação, outra luz, alheia à luz do demiurgo. A condição do humano é como a de uma máquina que obedece a uma linha de comandos com variáveis que permitem apenas produzir o que já está pré-estabelecido pelo demiurgo. O demiurgo quer que todos e cada um evolua
de forma a terminar se dissolvendo nele. Segundo os cabalistas, a natureza é o próprio demiurgo. As leis que regem as relações entre os homens e a natureza são meticulosamente calculadas e aplicadas. Assim, se alguém viola essas leis, a punição é imediata. As meditações e práticas utilizando a árvore da morte têm por finalidade reverter o processo de impregnação da mente com o fluxo contínuo de informações restritivas que levam cada um e a coletividade a projetarem um universo repleto de limitações, frustrações e fracassos. E como a ingestão de um antídoto ou um antibiótico existencial que vai destruindo as camadas de ilusão da percepção. Aqui é ensinada a verdade sobre a impermanência do corpo e do ego. Em um possível paralelo com a visão psicanalítica, o vazio, o Ain, o ponto zero, pode ser o inconsciente, onde a condição original, o id psicanalítico, flui livremente e totalmente descondicionado. O ego seria, nesse caso, nessa comparação, o vaso, Kelim, o humano encarnado, sujeito ao superego, que nesse caso seria o demiurgo, uma projeção para cada pessoa, ou um vigilante, um agente Smith, especialmente feito sob medida para cada um, projetando suas linhas de comando, suas ordens e proibições ao id, sua personalidade natural, sendo que as instruções libertadoras do inconsciente são deformadas pelas travas e obstáculos que circundam o ego, resultando em uma angústia e uma sensação muito tênue, que existe uma condição melhor, uma nostalgia de um passado distante e esquecido, de plena liberdade e êxtase. A partir do Ain, o vazio, a existência negativa, nesta hipótese, o inconsciente, o demiurgo condensa uma porção da luz negra, coincidência ou não, a ciência moderna descobriu vastas regiões de energia ou matéria negra no espaço, e gera um esplendor inicial, um Fiat Lux, porém uma luz, digamos, artificial. A partir dessa luz, das profundezas do inconsciente, o demiurgo constrói uma estrutura metafísica que vai se tornando densa até se tornar um receptáculo físico e adequado para as almas atraídas por essa luz, que passam a se identificar com seus vasos ou corpos e adquirem consciência para perceber um mundo demiúrgico e reagir a seus estímulos, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Aqui surge o ego, sujeito à ação e reação, às leis kármicas, longe do paraíso original. Porém, da mesma forma que todo yin traz em si a semente do seu oposto, o yang, no círculo do Tao, é nesse mundo conclusivo que se inicia a construção da antiestrutura, que leva de volta à condição original, realizada pelo seu opositor, que é ao contrário de Yod Revolver, HWHY, que é o antídoto. As leis, regras e restrições do demiurgo frustram os impulsos gerados pelo id, pelo inconsciente, pelo estado original e natural, que são distorcidos no seu caminho, gerando traumas, neuroses, recalques, etc. A transgressão, como meio de libertação, foi um fenômeno que influenciou toda uma geração, culminando em vários movimentos culturais, incluindo o mais emblemático, os hippies, como foi citado em um vídeo anterior, que falava, inclusive, da capa daquele LP dos Beatles. A contracultura traz, no meio social, uma interpretação prática dos caminhos, o caminho da mão esquerda, por milênios, mantidos em segredo devido a uma repressão severa de grandes grupos organizados e regidos pelo pensamento abraâmico. O livro descreve detalhadamente a criação do ser humano através da formação sucessiva de vasos, ou kelim, receptáculo da luz criativa do demiurgo, de modo a perpetuar um ciclo de emissão, recepção e transmissão de energias, que aprisiona os homens num condicionamento, um circuito de infindáveis reciclagens. É relatado um processo de condensação gradual da luz criadora
que vai descendo, e são criados vasos para conter a luz. Enfim, alguns vasos, não suportando a luz, se quebram, e suas cascas são conhecidas como as cliffot, que, ainda assim, recebem o influxo da luz negra, ou em latim, lux nigra, e são a conexão mais acessível para o mundo da anticriação, o mundo de Citra Ahra, que inspirou uma das canções, inclusive, da banda Therion de rock sinfônico, as Clifford e os caminhos da árvore da morte. A construção da árvore da vida, uma vez ocupando espaço na dimensão dualista, binária, forçosamente provocará o surgimento da sua antítese, da sua sombra, a árvore da morte. A própria física ensina que o surgimento de uma partícula pressupõe o surgimento de sua contraparte, ou seu gêmeo de carga oposta, como, por exemplo, o elétron, tendo como seu gêmeo oposto o pósitron. Então, a construção metafísica da árvore da vida pode ter um paralelo com o processo de fragmentação do espelho citado na matemática ontológica e em textos esotéricos, onde a unidade torna-se multiplicidade e o processo de unificação da multiplicidade, a construção da árvore da morte, culmina na restauração da superfície do espelho ou do zero, o vazio, a realidade primordial. Então, não seria possível, nem mesmo o demiurgo, construir uma estrutura perfeita. Sempre há uma falha, uma fenda, por onde a energia oposta se filtra. No caso do Jardim do Éden, essa fenda dimensional deixou de infiltrar a chamada luz negra, que utilizou como veículo de manifestação a famosa serpente. O homem foi criado à imagem do demiurgo e herdou o seu caráter limitante, segundo os satanistas, que buscam o caminho oposto, uma desconstrução que os possibilitaria tornar-se um novo homem. Os aspectos do subconsciente devem ser integrados e reconhecidos, completando assim o processo de individuação, mostrando referência aos conceitos de Jung. Também vemos aqui referências à famosa consciência de rebanho, gerada pela ação massificante das gigantescas instituições religiosas organizadas, com o reconhecimento e aceitação popular como sendo a única via de salvação. É citado Platão e sua ideia de uma alma tríplice, sendo uma alma intelectual, outra divina e outra animal, sendo as duas últimas ainda restritas ao condicionamento sofrido pelo homem mediano, sujeito a estímulo e reação. O leitor atento poderá compreender o processo da criação e os fatores que tornaram o ser humano limitado e prisioneiro das suas próprias condições. A nossa cultura condiciona as pessoas a interpretar as escrituras sagradas literalmente, sem questionamentos. De fato, descobertas científicas, até mesmo no campo da física das partículas, já existiam em tempos bíblicos e muito antes. E este é um destaque que valida as escrituras sagradas, onde tudo depende de interpretação e tradução de terminologias e ideias, incentivando os fiéis a manterem sua posição. Contudo, a verdadeira condição do ser humano e sua dependência e restrições são propositadamente ignoradas numa tentativa de manter o foco de atenção dos estudiosos apenas no que é conveniente para a manutenção do status quo. O livro traz ainda explicações detalhadas sobre as Clifford e os túneis clifóticos, também conhecidos como túneis de Sete. Seguindo melhor, o padrão lógico da antítese satanista, as Clifford fazem oposição às Sefirot e os túneis aos caminhos da árvore da vida. Todas as qualidades inerentes às esferas e caminhos da árvore da vida têm o seu antídoto na árvore do conhecimento ou árvore da morte, uma vez que Da'at é a esfera do conhecimento, mas Da'at também tem correlação com a morte. No Jardim do Éden, o Criador adverte o casal humano que, caso comam do fruto da árvore do conhecimento, certamente morrerão. A serpente garante que não haverá morte. Haveria um denominador comum para essas afirmações contrárias? Talvez seja uma questão de interpretação e abordagem. O Criador poderia estar se referindo à morte física, onde o casal passaria a ter uma vida restrita
e sujeita às doenças e à degradação da carne. A serpente, por sua vez, poderia se referir à morte ou extinção da ignorância, da capacidade de perceber a situação limitante que ambos experimentam na condição humana. Morte física, em troca de uma visão mais ampla. John Milton nos diz em sua obra Paraíso Perdido que o casal, embora tendo perdido seu lugar no paraíso, continuou sua caminhada, pois tinham dentro de si um paraíso ainda maior. Em resumo, tal como aparece tradicionalmente na maioria das obras do ocultismo, as 10 Qliphoth em ordem ascendente são Lilith, Gamaliel, Samael, Arabzak, Tajirion, Gulhab, Ga-Akshebla, Satariel, Gabiel e Talmiel. E os túneis de Sete, do 11º caminho ou 32º caminho, são Amprodias, Baratkiel, Gargotias, Dagdagiel, Hemetterit, Urians, Zamradiel, Charasit, Tempiot, Yamato, Purgasiax, Lafkursiax, Malpurnofat, Niantiel, Saxa, Salim, Ananonim, Parfaxitas, Sífilo, Plief, Raflifu, Chalico, Tantifaxanat. Me perdoe se a pronúncia estiver errada. Cada Qliphoth e cada caminho, com seus rituais, práticas, exercícios e meditações. E assim temos uma breve explicação sobre o satanismo tradicional, sem o glamour hollywoodiano, sem as fantasias delirantes do Malleus Maleficarum, o célebre manual de caças bruxas e livro de cabeceira dos inquisidores, porém mostrando a sua essência direta, nua e crua, preservada ao longo de gerações e finalmente exposta à luz do século XXI, em meio aos avanços da ciência e da tecnologia. Então, tentando resumir em poucas palavras, a ideia principal seria a utilizar a estrutura já existente, a estrutura da criação, a árvore da vida, e sobrepor a essa a sua antítese, a anti-árvore, uma vez que, colocando, juntando, sobrepondo o elemento positivo e o elemento negativo, isso resultaria na anulação das duas cargas, carga negativa, carga positiva, anulação das duas cargas e a volta à energia original. Então, isso possibilitaria, em tese, a volta ao estado zero, ao Ain, ao imanifesto. Então, é esse o caminho que o satanista tradicional procura trilhar, sempre colocando, sobrepondo os pares opostos, e assim abrindo caminho sempre à frente, chegando a um ponto onde, chegando vamos dizer, em linguagem popular, nas trevas absolutas, ele se torna, então, a sua própria luz interna começa a se manifestar, e aí ele se torna a sua própria divindade, o seu próprio universo, o seu próprio ser, a sua própria consciência. E aí, imagino eu, cada um chegando ao seu objetivo, todos voltam a habitar esse mundo, esse universo, essa dimensão original, antes da criação, antes da luz da árvore da vida. Larry, com você. Então, Arnaldo, entendi a sua exposição, muito obrigado. Eu queria te perguntar uma coisa assim. Fácil que você leu o livro, você fez enfim, tem um resumo dele aí pra gente. Fácil que você passou lendo o livro, enfim, que eu fiz lindo. O que poderia levar uma pessoa a aderir ao satanismo tradicional? Muito bem. No sentido consciente, li tal coisa, enfim, estou lendo esse livro, li outros textos. O que você acha que levaria a pessoa que tem um pendor espiritual, obviamente, a seguir esse caminho? Eu preciso da sua opinião, como simbolista, como pensador do oculto, do esoterismo, por favor. Correto. Muito bem. Primeiro, nós temos que tirar da mente, né, tirar de foco, aquele famoso satanismo hollywoodiano,
onde a pessoa abre um livro, invoca os demônios, e aí se torna rica, poderosa, mata os inimigos. Entendi. E faz o que bem entende. Tá. Aqui, você vê muito bem, o livro deixa muito bem claro que a raiz de todo o sofrimento, de todos os males, tudo começa com o desejo. Então, se a pessoa tem o desejo de enriquecer, destruir os inimigos, escravizar outras pessoas, se tornar poderoso, então ela está indo contra a ideia original. Então, essa pessoa ela está procurando algum outro tipo de baixa magia, né? Ou algum outro tipo de magia, mesmo magia negra, ou, sei lá, do caminho da mão esquerda, mas um caminho que não leve exatamente ao objetivo que o satanista tradicional quer chegar. Então, eu vejo dois tipos de pessoas Certo. que querem seguir esse caminho e seguiriam mesmo esse caminho. Uma seria a pessoa profundamente, totalmente e absolutamente desiludida com a vida, Certo. e não faria bom uso nesse caso, né? Seria uma coisa mais doentia, uma coisa mais patológica. Certo. Aí eu vejo raras pessoas, raríssimas, que realmente entenderam o propósito, né, a filosofia do satanismo tradicional e seguem esse caminho conscientemente, claramente, sem nenhuma influência, sem nenhuma ilusão, entenderam o funcionamento, entenderam a lógica da coisa, entenderam como funciona a Matrix, pode-se dizer. Então, essa pessoa está seguindo esse caminho, um caminho árduo, difícil, que exige dedicação, está seguindo esse caminho conscientemente. Deixa eu te fazer, dentro disso que você está falando, eu teve algum momento no decorrer da sua explicação do livro que eu entendi que funcionaria quase como uma salvação às avessas para aquilo que os evangélicos e cristãos e alguns outros povos colocam. Ou seja, o universo criado é um universo criado por um ser que a Igreja Católica, enfim, as igrejas evangélicas e outros grupos chamariam de Deus verdadeiro ou de, enfim, de seu representante Jesus e por aí vai. E na verdade, pelo que eu estou entendendo, salvo o melhor juízo que você tem falado, seria como se fosse o contrário, ou seja, o verdadeiro seria a busca do verdadeiro paraíso e desmascarar o suposto, esse que vocês estão chamando de demiurgo, que seria esse quadro no sentido espiritual de vamos dizer assim, de uma espiritualidade, entre aspas, do bem. Eu queria tentar entender melhor isso aí. Eu queria que você, se você pudesse, por favor, em cima do que você leu, desenvolvesse isso. Correto. Bom, não sou nenhum especialista em Kabbalah, mas pelo pouco que eu entendi, numa visão assim, por alto, nós temos no caminho da mão direita, ou nas religiões em geral, né, aquela visão do Criador, só que é o seguinte, existe, pelo que eu entendi, uma tentativa de volta, de resgate do paraíso original, do Éden original. Certo. Só que esse Éden original, as criaturas continuariam estando abaixo do Criador, sendo submissas a ele, manipuladas, né? Seriam a ele, manipuladas por esse suposto demiurgo. Isso. Inclusive, há menções do demiurgo, até mesmo na mitologia nórdica, né? Na sabedoria hiperbórea, por exemplo. E o que acontece? O satanista tradicional, ele não aceita isso, ele não aceita uma subordinação, mesmo estando num local seguro, local fechado, né? Então, esse paraíso seria um lugar fechado, limitante. Certo. Então, o satanista, ele enxerga liberdade absoluta apenas na dimensão da pré-criação, antes da criação, antes da manifestação.
Então, lá, todos estariam livres. Inclusive, os primeiros seres, né, que Sim. não é falado aqui, pelo que eu vi no livro, né, Certo. salvo um engano pessoal, Aham. mas eles seriam os antigos, né, os deuses antigos. Certo. Esses deuses antigos, que são citados no Necronomicon, Certo. eles seriam os primeiros seres antes da manifestação. Eles viveriam no vazio, no nada, no zero. Então, estes seres, eles tiveram a sua prole, a sua linhagem, então vieram os primeiros deuses, aí entra a mitologia do Oriente Médio, que não me vem na mente agora, né? Certo. Mas a ideia é que os primeiros deuses, que seriam os antigos, eles estariam livremente, né, no Ain, no manifesto, no zero, no ponto zero, Certo. num estado original. Tá. E esses seres, alguns foram atraídos pela luz do Demiurgo, a luz quando o Demiurgo traz o Fiat Lux, então essa luz atrairia alguns ou capturaria outros na marra, né, a força. Certo. Então esses seriam escravizados, né, e estariam num circuito, vamos dizer, de encarnações, reencarnações, da qual eles não conseguiriam escapar. E no caso do satanismo tradicional, o escape seria através da árvore da morte, que seria exatamente uma estrutura oposta que se sobrepõe à árvore da vida, uma aniquilando a outra. Então dá para dizer que esses satanistas tradicionais da linha dos autores do livro aí, do Anima Satanae, eles seriam uma espécie de rebeldes heróicos. Mais ou menos isso, Heróis né? rebeldes. Isso. Porque eles vão desafiar um establishment espiritual e vão pregar a verdadeira liberdade. Isso. E, como eu já disse, a pessoa comum, né, a maioria das pessoas, eu acredito que teria muita dificuldade, porque tudo que nós aprendemos já ficou enraizado no subconsciente, no inconsciente. Certo. Então, enfrentar cada uma dessas estruturas sem conhecimento, sem estar realmente decidido a tal, seria meio perigoso, meio danoso. Então, a pessoa que segue esse caminho, ela está consciente, né, do caminho que ela está trilhando, Certo. ela deve ter estudado muito, deve ter estudado bastante Kabbalah, e, como eu digo, né, tem que ter uma mentalidade adulta, uma mentalidade madura. Precisa estar muito consciente desse caminho da mão esquerda, do satanismo tradicional e desses objetivos. Isso, porque isso exige maturidade, a palavra-chave é essa, maturidade. Certo. Então são heróis rebeldes, mas com maturidade, não é uma coisa, não é rebelião por nada. Não é aquela rebeldia do adolescente que vai e quebra uma vidraça. Na verdade, é muito mais sério. É uma coisa muito maior, até porque, pelo que eu estou entendendo, se a coisa chegando num final, num finalismo, se a coisa der certo, vamos dizer assim, dentro do caminho do satanismo tradicional, você vai ter um momento em que você vai ser, o seu corpo espiritual vai ser imortal. Isso. Tá. Se eu não me engano, a pessoa se tornaria algo como um diamante negro. Imortal, indestrutível. Tá, entendi. Um ser independente. Exatamente. Ok, Arnaldo, ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí é de caráter pessoal, você pode responder ou não, Arnaldo Luquezzi. Você, da leitura desse livro, você se sentiu desconfortável ou você se sentiu... você reconheceu coisas do livro que reverberam na sua caminhada como esoterista, ocultista e simbolista? Bom, na realidade, eu pessoalmente não estaria preparado para tal. Tá. Porém, em termos de conhecimento teórico, sim, esse conhecimento foi agregado, ajudou bastante, me esclareceu muitas coisas, okay. E, como eu digo, foi um conhecimento agregador, né? Um conhecimento a mais. Ótimo, entendi.
Arnaldo, nós já estamos já num avançado da hora. Muito obrigado pelas suas opiniões. Já estamos com o tempo aqui. Vamos depois separar novos livros para esse novo quadro nosso, né? Tô pensando o culto através de livros. Muito obrigado pelo teu trabalho de leitura, pesquisa, tá? Nós vemos num próximo vídeo. Pois não, à disposição. Um abraço aí, tchau, tchau. Igualmente.